Projeto de Lei Ordinária 5.300/2017, iniciativa prefeito. Ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Curitiba no consórcio intermunicipal das guardas municipais da região metropolitana de Curitiba, COIN, e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.580, em 15 de agosto de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.621, no dia 17 de outubro de 2017. Emendas modificativas 3471/2017, 3472/2017, 3473/2017. A votação é global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Em primeiro turno, leitura das emendas. Emenda 3471/2017. Modificativa, ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Curitiba no consórcio intermunicipal das guardas municipais da região metropolitana de Curitiba e da outras providências, passe a constar. Cria, ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do município de Curitiba no consórcio intermunicipal das guardas municipais da região metropolitana de Curitiba. Emenda 3472/2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifique-se o artigo 1º da proposição, onde consta: artigo 1º, fica ratificado na íntegra o protocolo de intenções do Consórcio Municipal e Intermunicipal das Guardas Municipais da Região Metropolitana de Curitiba, COIN, em anexo, passe a constar. Artigo 1º, cria-se e fica ratificado na íntegra o protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal das Guardas Municipais da Região Metropolitana de Curitiba, COIN-GM, em anexo. Emenda 3473/2017. Modificativa, iniciativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifique-se o artigo 2º. Artigo 2º. Fica autorizado o ingresso do município de Curitiba no consórcio intermunicipal das guardas municipais da região metropolitana de Curitiba, COIN. Passe a constar. Artigo 2º. Fica autorizado o ingresso do município de Curitiba no consórcio intermunicipal das guardas municipais da região metropolitana de Curitiba, COIN-GM. Continua em discussão o projeto e emendas. Vereador Felipe Braga Cortes, inscrito. Vereadora professora Josete, vereador. Segunda vereadora inscrita. Também está abertas as inscrições. Vereador, 15 minutos, vereador Felipe. Obrigado. Prorrogáveis, não. Então, essa mensagem do prefeito já passou na época nas comissões. A gente teve uma breve discussão com os representantes da Guarda Municipal, na época, e existem algumas preocupações, e talvez eu vou levantar aqui uma situação específica que talvez seja importante, se for da ideia ou do consentimento do Executivo, talvez seja importante alterar. Mas dizer que o consórcio, esse consórcio metropolitano, claro que pode ser importante e deve ser importante, se ele tiver o conceito de integração. É óbvio. Integração no quê? Aqui fala, a cláusula da gestão consorciada, deixa muito claro aqui que seria cooperação no planejamento, fiscalização, prestação de serviços públicos afeitos e inerentes à Guarda Municipal dos municípios consorciados. Então, volto a dizer, é planejamento, fiscalização e prestação de serviços públicos. A implementação de melhorias de programas sociais, de prevenção às violências, criminalidade, sem prejuízo de que os municípios consorciados desenvolvam ações e programas iguais e assemelhados. Quer dizer, o programa que está dando certo em Piraquara pode vir a dar certo aqui. É a integração das informações. Capacitação técnica, eu vejo como grande importância para aperfeiçoamento. Eu acredito que até hoje já existe, com certeza, essa troca de informações e de capacitação, mas através de um consórcio fica muito mais claro. Esse consórcio acaba tendo uma gestão mais fácil, é uma gestão quase que privada, diria assim, como se fosse um IMAP, acredito eu, né? Desenvolver atividades capazes de integrar a ação da Guarda Municipal dos municípios consorciados, bem como aquelas de caráter social e comunitário, tendo por meta reduzir os níveis de violência e criminalidade mediante campanhas e projetos.
E o 5, aquisição e ou administração dos bens para uso compartilhado no município. Então, uma situação que é muito importante é a padronização dos uniformes. Ter uma padronização dos uniformes, porque a guarda é azul, a gente sabe, mas não tem uma padronização. Compra de armamento, de equipamento, pode ser feito de uma forma mais em conjunto, talvez até mais em conta, enfim. O que eu vejo aqui, falava agora para a assessoria do prefeito, a título de entendimento, aí tem dentro desse capítulo 1º, da cláusula 7ª, aí tem um inciso que fala o seguinte: a gestão associada de serviços de que trata essa cláusula não se refere a atividades de natureza operacional. Aí eu vejo que ao meu ver, tem um conflito. Porque quando a gente imagina um consórcio metropolitano como esse, além das trocas de informações, da compra de equipamentos, enfim, de tudo que a gente imagina que possa acontecer, a operação de algumas atividades inerentes à segurança pública, ela é caráter operacional. Ela pode, eu entendo, talvez seja desse inciso, falando referente a que a Guarda Municipal de Curitiba, ela tem que trabalhar em Curitiba, óbvio. De Piraquara em Piraquara, de Campo Largo em Campo Largo. Mas, vereador Tico Kuzma, eu acredito que tem algumas operações que tem um caráter investigativo, ou mesmo de caráter de ação policial mesmo, que necessita a operação, vamos dizer, dentro do contexto do consórcio, atividade de natureza operacional. Quer dizer, aqui está dizendo que a gestão associada de serviços que trata essa cláusula não se refere a atividades de natureza operacional. Eu acho que, se for possível, o Sabino Piccolo não está aqui, o Pier Paulo não está, mas através da assessoria, né, do prefeito que está aqui, dá uma examinada melhor em relacionado a esse item aqui. E, além desse item, a questão de despesa. Né? Fica muito claro aqui que não teria despesa dentro desse protocolo de intenções. A gente sabe que vai ter algum tipo de despesa, né? Mas que tenha uma transparência total referente a isso, né? Para que não se repasse recursos para o consórcio, e a partir desse momento que você passa recursos para um consórcio, a fiscalização é diferente, mas que a Câmara Municipal esteja fiscalizando todo o repasse que possa vir a ser feito para o consórcio. Porque eu acredito que esse consórcio vai acabar, em certo momento, talvez, vereador Rogério Campos, fazer uma compra, vamos imaginar, uma compra de armamento para todos. Vamos imaginar que o consórcio faça isso. Eu acho que pode vir a fazer. Então, dentro disso, o protocolo de intenções fala de seguir a Lei 8666, mas no consórcio talvez não seja preciso. Pode ser usado ou não, acho eu. Tem que se fazer talvez um estudo mais aprofundado referente a isso. Mas é evidente, dentro desse contexto do consórcio, o consórcio sendo estabelecido para melhorar a segurança, troca de informações, para que a Guarda Municipal de Curitiba possa transferir conhecimento para as outras guardas. Eu vejo com bons olhos e acho extremamente importante. Isso já vem há algum tempo. A Prefeitura tem tentado, até na gestão anterior já se iniciou esse processo de fazer esse consórcio. Mas eu volto a dizer, então, primeiro, essa questão do capítulo 1º, cláusula 7ª, eu acho que deixa um pouco contraditório quando você fala que a cooperação no planejamento, fiscalização. O que é uma cooperação de fiscalização? Na região aqui, talvez, limite entre Araucária e Curitiba,
pode ter, como tem, comunidades vizinhas, e que você tem algum problema na área de segurança pública, referente ao que a Guarda Municipal pode atuar. Então, a Guarda de Araucária, com a Guarda de Curitiba, ela vai trocar informações, beleza, está dentro do conceito aqui. Mas a fiscalização, fala-se aqui, que teria uma fiscalização, prestação de serviços públicos afeitos e inerentes à Guarda. Então, se tiver uma operação lá, a Guarda Municipal pode atuar, talvez, lá em conjunto com a Guarda de Araucária. Então, quando põe esse inciso aqui, que não se refere a atividades de natureza operacional, eu vejo que fica, talvez, um tanto quanto confuso. Talvez seja importante, o vereador Sabino está lá no fundo, agora que eu vi, está como vice-líder, talvez seja importante analisar essa questão do inciso 2º da cláusula 7ª. Fica um conflito. E a outra questão, eu vou dar a parte já, é a questão financeira, que fala aqui que não terá gastos. Claro, até para criar, um primeiro momento, quando você criar esse consórcio, talvez não tenha custo, mas a partir do momento que você tenha que aportar recursos no consórcio, para isso, para compra de equipamentos, para essas coisas, tem que ter um controle sobre isso e a forma que será feita essa compra. Vamos dando exemplo aqui de equipamentos de segurança. Uma parte é o vereador Rogério Campos. Obrigado, vereador Felipe. Só para, de repente, o senhor até repetir ali o que o senhor leu, o que o senhor entendeu ali. Então, se for operacional, daí não pode ter uma parceria, isso? Se acontece uma ação, pegando o exemplo que o senhor citou, Araucária e Curitiba, bairro Caximba, e os meliantes ali atravessam a ponte, sim, entram Jardim Tupi dentro, que é Araucária, daí a nossa guarda não pode, ou vice-versa, é isso? Supostamente, como está aqui, não se refere a atividades de natureza operacional, mas a cláusula 7ª, o item 1º, coloca a cooperação, então fala assim, os municípios consorciados autorizam a gestão associada de serviços os quais se referem, entre outros, primeiro, a cooperação no planejamento, fiscalização e prestação de serviços públicos afeitos e inerentes à Guarda. Depois, número 2, a implementação de melhorias de programa social. Número 3, a capacitação técnica de formação, isso é muito importante, né? Treinamento, aperfeiçoamento dos integrantes, desenvolver atividades capazes de integrar as ações da Guarda Municipal dos municípios consorciados, bem como aquelas de caráter social e comunitário. E o 5, aquisição e ou administração dos bens para uso compartilhado, quer dizer, o uso compartilhado dos bens também. Por isso que eu digo, eu acho que talvez tenha alguma, evidente que se foi colocado aqui, tem algum interesse nesse sentido, mas ao meu ver, vai trazer problemas. A questão do consórcio, quando diz que não se refere a atividades da natureza operacional. Operacional é o ir a campo, fazer busca, apreensão. Eu não vejo por que não ter isso. Claro que não é uma... Talvez seja o melindre da Guarda de Piraquara vir fazer uma atuação aqui. Talvez seja isso. Acredito que seja isso. Mas eu vejo que, em alguns casos, é necessário que tenha uma ação, principalmente quando você tem um limite de município, como a gente tem com esses 10 municípios que estão para fazer parte desse consórcio. Dizer que tem uma lei federal que trata disso, é importante falar, uma lei federal que fez a regulamentação desses consórcios, né, e que essa lei federal deixa claro a maioria das questões que envolvem esse consórcio, só que a regulamentação cabe nesse protocolo de intenções, que seria essa fase que a gente está estudando no projeto. Então fica aqui essa dúvida, eu queria, se for possível, a assessoria do prefeito, não sei quem que vai defender o projeto aqui, pelo executivo, mas tirar essa dúvida, eu acho que com certeza talvez não tenha algum problema relacionado a essa questão operacional, retirando esse inciso 2º. O inciso 1º, mediante solicitação, é facultativo à Assembleia Geral devolver qualquer das competências que trata o inciso. Quer dizer,
tem uma Assembleia Geral que pode, dentro dessas competências que eu falei de 1 a 5 aqui, ela pode ser retirada, né? Mas daí no inciso 2º fala a questão operacional, que eu acredito que seja isso. Talvez interferência da guarda de uma cidade na outra, mas eu diria que isso dentro de uma regulamentação, acho que poderia vir uma regulamentação dizendo que a guarda da cidade vizinha, que é Curitiba, de Campo Largo, por exemplo, ela pode fazer ações em conjunto com a guarda municipal, em conjunto. Não, talvez, eu acredito que não pode vir a guarda municipal de Campo Largo aqui numa ação, mesmo que seja de um campolarguense que esteja feito o crime lá e morando aqui, essa integração eu acredito que seria a Guarda Municipal de Curitiba fica sabendo dessa questão que aconteceu e, em parceria, a operação disso pode ser consorciada. Eu não vejo o porquê de ter esse inciso. Então, era isso que eu queria trazer para os nobres vereadores, colegas, no sentido de contribuir, mas a gente vai votar a favor, né? Eu pelo menos, entendo que é importante, e importante é um acompanhamento de todo esse processo a partir do momento que se cria um consórcio, e o consórcio pode, segundo aqui dito no protocolo de intenções, uma compra compartilhada dos equipamentos e assim por diante. E volto a dizer, é importante que no consórcio também se padronize não só as ações da guarda, que eu acho que isso é muito importante, a troca de informações, ter a mesma postura, ter a mesma forma de abordagem, por exemplo, mas também os equipamentos, além dos equipamentos de segurança, uma parte, vereador, a vestimenta. Professor Volmir. Vereador, só tentar contribuir com Vossa Excelência na questão dessa operacionalidade que Vossa Excelência questionou aí do termo do convênio. Nosso entendimento é que esse convênio ele vem regulamentado lá pelo artigo 241 da Constituição Federal, tem a Lei 11.107 de 2005, que regulamenta os convênios. E também o grande pulo do gato, a grande brecha, seria da Lei 866 de 93, que Vossa Excelência mencionou. 15 minutos. 15 minutos prorrogados, vereador. Em que tendo consórcio, os limites das modalidades de licitações, eles aumentam os valores lá. Sim. Então, essa seria uma das grandes vantagens. Em relação à questão operacional, o que é o nosso entendimento? Você não pode trazer uma gestão operacional porque você está lidando em competência territorial, né? Então, é uma gestão do executivo, onde existem as ações integradas. Você está criando um consórcio de aquisição de materiais, divisão de inteligência, cursos, troca de informações, especialização e aperfeiçoamento. Nós não temos como, ou o prefeito não teria como, no meu entendimento, ele vincular nesse consórcio com outras prefeituras que se permita a ação, mesmo que integrada, em outros municípios. Aí nós estaríamos invadindo a competência territorial e até afrontando, certo ponto, o artigo 144, 145, não me recordo, da Constituição Federal. Eu agradeço, Volmir. Eu tenho aqui informações vindas online aqui de pessoas representantes da Guarda, efetivamente, inclusive ex-comandantes da Guarda Municipal aqui de Curitiba. Todos concordando da retirada do parágrafo 2º da cláusula 7ª, que é desnecessário e cria uma barreira na execução dos serviços. Veja, professor Volmir, eu acho que não precisaria colocar assim, e na regulamentação você regulamenta como que seria o trabalho consorciado das guardas. Eu vejo aqui que há um conflito total na questão operacional, quando na cláusula 7ª, volto a dizer, fala-se cooperação no planejamento, fiscalização. Como é que você vai fazer uma fiscalização? Aqui, volto a dizer, cooperação. Então, os municípios consorciados autorizam a gestão associada dos serviços aos quais se referem, entre outros, 2 pontos. A cooperação no planejamento, fiscalização. Como é que você vai fazer uma fiscalização
consorciada, em parceria com os municípios, se você diz assim, ó, não pode se fazer referente a atividades de natureza operacional. Veja, é só você consultar, e a gente consulta, nós todos consultamos quem a gente conhece. Está aqui o VEC do sindicato, que também concorda com isso, mas falando com as guardas municipais aqui no nosso WhatsApp de sempre, isso aqui está conflitando e vai trazer problemas, talvez, numa lei importante, num convênio que eu diria de extrema importância. Tem sim que ter uma interligação entre a guarda, assim como tivemos agora na sexta-feira uma reunião lá no São Brás, no Conseg. E qual é a dificuldade, Maria Letícia, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda? Fica claro isso. Informação, ligação, que infelizmente, Paraná ainda está, segundo até o delegado Fábio, eu tive o prazer de conhecê-lo na reunião, hoje a Polícia Civil fez um centro de boletins de ocorrência, de boletim de ocorrência, o nome não seria esse, que hoje está informatizado. Informatizado no seguinte sentido: na hora que você vai fazer o boletim de ocorrência, antes tinha que escrever, o escrivão tinha que escrever. Para minha surpresa e felicidade, está sendo testado, até o final do ano deve isso estar plenamente em uso, e aí parabéns à Secretaria de Segurança Pública, ao secretário, que conduz isso, e esses jovens, porque são jovens, vereador Serginho, muitos deles vindo por concurso público de outros estados, nesse caso, os dois que estavam lá eram do Rio de Janeiro. Falando que agora o boletim de ocorrência, ele é gravado, vereador Tiago, ele é gravado, testemunho gravado, e vai, excelente, antes demorava X minutos, ou 20, 30, 40 minutos, agora é 3 minutos. Então, e lá foi falado, voltando ao nosso tema aqui, que a falta de integração, informação, de ação conjunta das polícias, isso a gente sabe. Não tem uma ligação, está melhorando? Está, mas falta bastante. Então, essa questão da Guarda Municipal, fazer em conjunto uma guarda metropolitana, vamos dizer assim, que esteja unida nos esforços de ter uma condução única, é extremamente importante e a gente tem que apoiar sim, e tem que dar parabéns ao Executivo por ter tomado essa decisão. Só vejo essa questão apontada aqui pelos amigos da Guarda, e que a gente lendo, pelo menos o entendimento seria talvez retirar, nem que se retirasse na segunda votação, talvez, amanhã, mas se for assim, da mesma forma a gente vai votar favorável. Mas talvez, seguindo pedidos de vários guardas municipais, ficaria um entendimento melhor se retirasse esse artigo. Tá? Alguém pediu a parte? Não? Não, né? Obrigado. Encerrada a discussão do vereador Felipe, passamos ao próximo vereador inscrito para discutir, vereadora professora Josete. Na sequência, vereador Sabino e vereador Mauro Inácio. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores e mais presentes. Obviamente, todos nós aqui sempre defendemos a questão da integração de políticas públicas, né, de Curitiba e região metropolitana. Nós não podemos mais pensar Curitiba de forma isolada, Curitiba como uma ilha, como se não houvesse, né, relação entre Curitiba e os municípios que estão ao seu redor. Então, assim como nós temos que pensar políticas integradas na área de saúde, na área de educação, também temos que pensar na área de segurança. Então, nesse aspecto, em relação ao mérito, nós somos totalmente favoráveis a esse projeto. Então, a princípio, é um projeto no que diz respeito à técnica, em termos de redação,
bastante simples, são 3 artigos praticamente, né? O artigo 4º só fala que o projeto entra em vigor, a lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Enfim, é um projeto que autoriza o município de Curitiba a ingressar no consórcio intermunicipal das guardas municipais da região metropolitana de Curitiba. Ratifica, né, no seu artigo 1º, o protocolo de intenções do consórcio municipal e intermunicipal das guardas municipais da região metropolitana de Curitiba. Bem, o que nos preocupa é que nós temos tido, por parte do Executivo, me parece, né, uma rigidez e uma determinação em relação à questão de controle de gastos, e nesse sentido se coloca em determinados projetos que têm vindo para essa casa de iniciativa do Executivo, um grau de exigências e até de detalhamento de dados em relação aos projetos e a tudo aquilo que diz respeito aos servidores públicos, né? Então, quando a gente trata de congelamento salarial, quando a gente trata de planos de carreira, né, nós temos me parece, né, uma rigidez no sentido de efetivar algumas ações do Executivo. E quando nós temos um projeto que, na verdade, ele cria, né, na verdade, é uma criação de atribuições ao Executivo. Quando nós falamos, né, da autorização de um consórcio intermunicipal de guardas municipais, nós estamos falando, né, da criação de atribuição, né, de novas atribuições ao Executivo Municipal. E, nesse sentido, gostaria de parabenizar até o vereador Volmir. Na Comissão de Economia, ele fez um parecer bastante completo, eu acredito, apontando a necessidade de que o Executivo apresentasse uma série de dados, inclusive no que diz respeito ao cumprimento da lei municipal, que é a Lei 101/2017, que nós aprovamos nessa casa, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal. Então, nesse sentido, né, o vereador fez um voto para que o projeto fosse devolvido ao autor e que fossem anexados dados, principalmente no que diz respeito à estimativa de impacto orçamentário e financeiro, bem como a declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira. Nesse aspecto, né, acredito que o voto foi bastante técnico e importante. No entanto, a maioria da comissão entendeu que não haveria necessidade da apresentação desses dados. Eu votei, assim como o vereador Paulo Rink votou, no parecer do vereador Volmir, porque nós entendemos que há uma criação, né, de uma nova atribuição e, por conta disso, né, o item 9º da Lei 101/2017, ele exige a apresentação de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, a declaração de ordenador de despesa, enfim, de que há recursos para que essa ação possa ser efetivada, enfim. E, no meu entendimento, em alguns momentos, nós somos rígidos no cumprimento dessa lei, só no que diz respeito ao direito dos servidores. Quando a lei determina a anexação de determinados elementos, documentos, enfim, me parece que nós não usamos da mesma rigidez que a lei traz, né?
Então, eu entendo, né, que o Executivo deveria trazer esses dados. Quando houve a manifestação do relator, na sequência, no dia 5 de outubro, chega um documento da Superintendência da Secretaria Municipal de Defesa Social. Onde vou ler só um trecho, para não me alongar, mas, enfim, onde é dito, né, que através do protocolo 4062469-2015, de 30 de 11 de 2015, que tem por objetivo a integração das guardas municipais do município de Curitiba e região metropolitana, o superintendente Carlos Celso dos Santos Júnior afirma que, vou ler aqui o teor, declara igualmente que não haverá acréscimo de despesa em função da celebração do presente convênio. E no que tange a reuniões e despesas administrativas, não haverão gastos, pois ocorrerão na sede da Secretaria Municipal da Defesa Social de Curitiba ou afins, e os treinamentos e capacitação do Centro de Formação e Qualificação Profissional Academia da Guarda Municipal de Curitiba. Eu acredito que nós temos que ter, né, o mínimo, né, de coerência quando se propõe a criação de um consórcio. Não é possível que a criação de um consórcio não gere nenhuma despesa. Eu vou estar falando da integração de ações. Vou ter, sim, além de reuniões, eu vou ter que determinar, enfim, servidores, guardas municipais que vão estar participando dessas ações. Eu entendo que eles vão estar assumindo novas atribuições. E eu terei que ter a contratação de novos guardas para ajudar nisso. Nós sabemos dos limites que hoje existem em relação à guarda. Uma série de serviços, inclusive, que a guarda realizava, deixaram de ser feitos se alegando falta de quadro. Temos, por exemplo, vamos citar o exemplo, as escolas que até um determinado período tinham a possibilidade de que a Guarda Municipal fizesse a vigilância do patrimônio, né? Tínhamos, né, até um tempo bem próximo atrás, no período da noite, a determinação de um guarda para as escolas que têm educação de jovens e adultos, para garantir a segurança, né, tanto dos profissionais que atuam na escola como dos estudantes. Hoje essas escolas não têm esse profissional e estão, né, passando por uma situação de insegurança, né, onde muitas vezes nós só temos mulheres no período da noite, e obviamente isso torna o espaço um espaço propício, né, para a ação, enfim, de pessoas que podem estar adentrando no interior da escola, na tentativa de um assalto, enfim, de outras ações que podem levar, né, a situações de violência contra estudantes e contra funcionários da escola. Então, me parece que, para ser minimamente coerente, deveria ser anexado um impacto, sim, de despesas. Está se falando aqui, o vereador Felipe leu vários itens, né, do documento que estabelece, né, são aqui várias páginas, mas do documento que estabelece a questão do protocolo de intenções, né, tem vários artigos e várias ações que são pautadas aqui, né, no meu entendimento, elas têm, sim, um impacto orçamentário financeiro, né? Colaborar e cooperar com os poderes públicos na adoção de medidas que concorram para o aperfeiçoamento e fortalecimento dos serviços que venham promover a proteção da população dos municípios consorciados. Se aqui não tem um investimento de recursos de forma direta, nós estamos falando da necessidade de um quadro, né, efetivo da Guarda Municipal para que nós possamos fazer com que essas ações aconteçam.
Desenvolver outras atividades correlatas visando aperfeiçoamento do serviço de proteção e segurança dos municípios consorciados nos termos da Lei 13.2214. Óbvio que isso aqui também tem um impacto financeiro. Promover o desenvolvimento nos municípios consorciados nas políticas de prevenção à violência e redução da criminalidade. Você está falando na integração, você está falando na formação. É óbvio que existe um impacto financeiro. Então, no nosso entendimento, há necessidade, sim, da anexação, né, de todos esses dados econômico-financeiros necessários para que esse consórcio se efetive. Outro aspecto que eu acredito importante, e óbvio, não depende de nós aqui, mas eu acho que é uma preocupação que nós temos que ter. A legislação, né, é uma legislação federal, ela dispensa a questão da licitação quando se trata de consórcios, né? E isso nos traz uma preocupação. É óbvio que legalmente não há o que nós fazermos, né? Mas eu acredito que, para além, né, do que foi dito aqui anteriormente, inclusive por vereadores, hoje no início da sessão, no debate de outros projetos, de que nós estamos cumprindo o nosso papel, que é legislar, com certeza, temos que fazê-lo, né? Mas nós também temos que cumprir o nosso papel de fiscalização, né? E, nesse sentido, eu acredito que nós temos que estar atentos e buscar estar acompanhando todo esse processo de implantação do consórcio. Eu acho que é tarefa dessa casa. Óbvio, nós temos as comissões que são mais pertinentes ao tema. Vamos falar aqui na Comissão de Direitos Humanos e de Segurança Pública, tá? Mas cada um e cada uma de nós aqui temos a obrigação de fazer a fiscalização, né, no que diz respeito à implantação desse consórcio. Então, temos sim que ter a preocupação com essas questões. Se haverá, provavelmente, uma dispensa de licitação, quando forem, enfim, se efetivar as diferentes ações aí desse consórcio, nós temos que acompanhar para que haja transparência e para que realmente não haja direcionamento, né, ou, enfim, qualquer ação que possa trazer prejuízo, nesse caso, não só ao município de Curitiba, como aos demais municípios que integrarão o consórcio. Então, nós estamos nos reportando aqui, né, a esse consórcio e ao protocolo, enfim, de intenções, que foi assinado no dia 18 de abril deste ano, né? Então, temos aqui municípios que vão compor Campo Largo, São José, Mandirituba, Pinhais, município de Campina Grande do Sul. Até causa estranheza, porque tem alguns municípios que estão aqui designados e que não há assinatura. Mais 10 minutos para... Antes, porém, vereadora, gostaria de registrar a presença, acompanha a sessão dos alunos da escola Projeto 21, que fica no Campina de Siqueira, e do seu professor Rodrigo de Souza, professor de História, alunos do 8º e 9º ano. Então, mais 15 minutos para a vereadora. Obrigada. Cumprimentar aí tanto as professoras e professores, como as estudantes e os estudantes que acompanham a sessão. Vocês estão ouvindo aí? Então, tá bom. Esse não é um espaço muito adequado, né, para acompanhar as sessões. Isso é uma questão que nós temos que encaminhar aqui, né, as pessoas terem um espaço mais adequado para poder conhecer a Câmara e acompanhar as sessões. Bem, então, como eu vinha dizendo, esse documento, ele não traz a assinatura de alguns municípios, como é o caso da Fazenda Rio Grande, de Colombo, de Araucária e Quatro Barras. Então, é uma dúvida também, né?
porque existe aqui a designação desses municípios e não há assinatura, né, por parte do responsável desses municípios. Então, esse protocolo de intenções, no meu entendimento, também acho que talvez deva haver um documento mais atualizado, enfim, com as assinaturas, né, dessas prefeituras que não estão aqui, enfim, da forma adequada, legalmente, né, assinadas pelos representantes do município, dos municípios. Então, vejam, eu acho que são dois aspectos principais que nós temos que ter a preocupação, tanto no que diz questão aquilo que a lei de responsabilidade municipal exige, a própria lei de responsabilidade federal, né, que também é a lei 101, nós temos que ter em mente quais são, de fato, os impactos que esse consórcio pode trazer, né? Eu acho que é fundamental, mesmo porque nós temos visto aí, na verdade, várias manifestações do Executivo falando da crise financeira pela qual o município passa e, de repente, nós não temos aqui a apresentação de uma estimativa de impacto financeiro, né? Além disso, eu acredito que nós temos que, na sequência, acompanhar, né, a efetivação desse consórcio e buscar ter todos os dados e informações em relação à contratação de serviços, se haverá ou não, né, licitação, enfim, e ter todas as informações para que a gente tenha transparência em todo esse processo e para que os recursos públicos, né, tanto do município de Curitiba como dos municípios, dos demais municípios que compõem o consórcio, possam estar sendo bem geridos e aplicados. Então, eu acho que seriam esses elementos que nós temos para trazer aqui ao debate e gostaria que os representantes aí da base de apoio pudessem estar esclarecendo essas dúvidas que nós temos em relação ao projeto. Então, no que diz respeito ao mérito, nós não temos nenhum tipo de contrariedade, né? Mas acredito que a nossa tarefa, enquanto legisladores e fiscalizadores, apontar esses aspectos, porque é essa nossa atribuição, que é de fiscalização, né? E o recurso público, né, ele tem que ser muito bem empregado. Nós sabemos que os recursos vêm dos impostos, das taxas, que são contribuições que as cidadãs e cidadãos fazem, né, e que nós temos que ter a transparência e o devido cuidado com a aplicação desses recursos públicos. Seria isso. Obrigada. Continua em discussão. Para discutir, vereador Sabino Piccolo, abre mão. Vereador Mauro Inácio. Antes, porém, mais uma vez, agora com o retorno do professor da Escola Projeto 21, Rodrigo de Souza, agradecemos, eu já havia citado, vereador, obrigado pela presença com os alunos. O vereador faz um trabalho aqui na Praça Eufrásio Correia e acompanham parte da sessão. Seja bem-vindo, professor, e os alunos. Bom dia a todos, presidente, vereador Tico Kuzma, vereadoras, vereadores, alunos do Projeto 21. Dizer que, na verdade, a professora Josete falava das instalações precárias, que em junho a nossa galeria foi invadida e foi depredada, foi quebrada, e por isso está interditada hoje, porque não oferece segurança a vocês e, quem sabe, a nós também, que daqui a pouco isso pode cair. Mas eu quero dizer que esse projeto foi discutido, vereador Josete, tecnicamente, vereador Luiz Felipe também, e dizer que exatamente é uma formalidade, se trata de um consórcio intermunicipal da Guarda Municipal com os municípios já citados aqui, Campo Largo, São José dos Pinhais, Araucária, Mandirituba, Fazenda Rio Grande, Colombo, Quatro Barras, Campina Grande do Sul e Pinhais. Sinto falta aqui
também de Almirante Tamandaré e Campo Magro. Certamente eles não dispõem da Guarda Municipal, mas fazem fronteira, né, vereadora Maria Manfron, com Santa Felicidade, os dois municípios, e há essa preocupação, esse clamor hoje da população por mais seguranças. Então, toda a ação que vier nesse sentido de proteger o cidadão, de trazer essa sensação de segurança, é louvável e é necessário para a nossa capital. E, nesse sentido, o prefeito Rafael Greca coloca aqui como prioridades, além de garantir maior segurança jurídica às relações dos entes envolvidos, através do COIN, é possível realizar um planejamento regional para investimentos integrados, promover a economia em escala, com a aquisição compartilhada e diminuição de custos na aquisição de bens e serviços, promover ações de gestão dos serviços públicos municipais de combate à criminalidade, planejar, assessorar ou executar ações de proteção às pessoas e próprios municipais, prestar suporte e executar ações de integração na área de segurança pública do município, partilhar órgãos ou unidades de aprimoramento profissional voltados à guarda, propor ações organizadas visando a redução dos índices de criminalidade, otimizar o aproveitamento de equipamentos, transferir tecnologias administrativas, mútuas, ampliar o espaço de atuação de redes sociais para municípios consorciados. Ou seja, é realmente em favor da população do nosso município. E dizer também, na sequência, vereador, que é importante que parcerias como essa aconteçam. E a Câmara Municipal também é protagonista nisso. Agora, recentemente, passamos R$2 milhões que vão incrementar a Academia da Guarda e também a aquisição de uniformes. Quero dizer que na gestão passada apresentei emenda destinada à Guarda Municipal para a aquisição de 4 câmaras de segurança para a Regional de Santa Felicidade. Me orgulho de dizer que são as primeiras câmaras monitoradas em áreas públicas daquela região. Também a ciclopatrulha, emenda deste vereador para a aquisição de 8 bikes, que é um projeto piloto iniciado em Santa Felicidade. Hoje, 4 dessas bikes estão no Parque Barigui fazendo patrulhamento e outras 4 estão em Santa Felicidade. Naturalmente, devido ao pouco efetivo da Guarda, não estão em uso lá na Manuel Ribas e na atual do Túlio. Mas há previsão, sim, de contratação de pelo menos 60 guardas, que é pouco, muito pouco para a nossa cidade, para a nossa capital, mas essa previsão e não há mais por quê? Em 2012, o efetivo da Guarda era 1.800 guardas. Hoje, são 1.300. O pessoal saiu, se aposentou, procurou uma outra atividade, há esse déficit. Por que não é reposto isso imediatamente? Nós temos o limite prudencial. Uma outra discussão que essa casa aqui tem que abordar também e que não permite que o município possa contratar não só guardas, também os educadores que estão faltando, os 12 CMEs que estão fechados, e também para a UPA da SIC, que também continua fechada. Essa é um grande dilema da administração do prefeito Rafael Greca, que tem que ser sanado, que tem que ser resolvido de alguma forma. Quero colocar também, e falando aqui em segurança, lembrar que essa é uma grande parte dessa atribuição de segurança é do governo do Estado. Sim, é do governo do Estado, a Polícia Civil, a Polícia Militar. E nós não temos essa ingerência forte junto ao governo do Estado. Mas pedimos apoio. Recentemente, eu pedi apoio ao deputado Luiz Cláudio Romanelli e conseguimos uma emenda para a modernização do 12ª Delegacia de Santa Felicidade, 12º DP, recebeu um aporte de R$100 mil e a obra já de modernização já está acontecendo neste momento. Também há uma sinalização do deputado de envio de 2 novas viaturas Duster para a 4ª companhia que atende a Regional de Santa Felicidade. Ou seja, parcerias são necessárias para que o município possa conter essa onda de criminalidade, que é a preocupação, que causa pânico em toda a população. Também quero lembrar que agora, recentemente, a Polícia Militar fez ações lá em Santa Felicidade por conta daquele lamentável incidente que aconteceu em Campo Magro, que uma pessoa foi vitimada, uma senhora dentro do ônibus da linha municipal de Campo Magro, e hoje, então, a polícia vem fazendo ações frequentes nesse sentido e também contando com a Guarda Municipal. Eu abro uma parte, então, ao vereador Hélio Verbinski. Vereador Mauro, para contribuir,
Eu queria registrar também que esses consórcios, alguns deles estão em desenvolvimento, inclusive junto com o SEBRAE, com a FIEP, com a FEComércio, para que possamos garantir compra em escala na região metropolitana e na cidade de Curitiba. Ou seja, além de proteger o pequeno e microempresário, que fornece 80% dos empregos de toda a nossa cidade e da região metropolitana, essa união, capitaneada aí pelo presidente do IPUC, a quem eu queria deixar um elogio fraterno aqui, pelo trabalho que vem desenvolvendo em favor da nossa cidade, eu tenho certeza, é o futuro. Ou seja, um município como Balsa Nova vai pagar o mesmo preço de medicamento, de material escolar, se somarmos, professor Euler, uma capacidade de compra de mais de 2 bilhões na região metropolitana e unificando com instituições que possam realmente dar credibilidade e organização a esse tipo de compra. Então, isso deve começar a acontecer em breve. Eu tenho participado de algumas reuniões junto com o IPUC, junto com a Prefeitura nesse sentido, e tenho certeza é uma grande inovação, e em breve vocês ouvirão o prefeito anunciando esse tipo de compra e esse tipo de para otimizar e para realmente economizar o dinheiro público. Exatamente, vereador, bem lembrado. Inclusive, se dizer, né, que é na época de crise que se cria. De fato, é uma inovação, acho que é importante, sim, a gente encontrar soluções para a crise que vive não só Curitiba, mas todo o nosso país, e essas ações, essas parcerias são necessárias, sim, para otimizar o recurso da nossa cidade e do nosso estado. Bom, encerro aqui dizendo também, a vereadora professora Josete colocou isso também, está no processo, que a Guarda tem atestado aqui pelo seu superintendente Celso, que não há despesa com esse convênio. Então, é simplesmente uma formalização e uma parceria com a região metropolitana. E, nesse sentido, eu peço o voto favorável de todos. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrar. Para discutir, vereador Goura. Concedemos a palavra por 15 minutos. Lembrando aos senhores vereadores que estamos discutindo o projeto, as emendas. E as emendas. Muito obrigado, presidente. Uma saudação breve a todos. Eu queria só reforçar, acho que como disse a vereadora Josete, em relação ao mérito, o projeto terá sim o nosso voto, mas a importância dessa discussão que foi explicitada aqui nesse momento. Lembrando também, eu acho que cada vez mais nós precisamos fortalecer todas as ações metropolitanas. Na comissão do regimento, uma proposição de minha autoria que foi aprovada, que inclui o tema Assuntos Metropolitanos na Comissão de Meio Ambiente, junto com o tema Desenvolvimento Sustentável. O vereador Hélio lembrou aqui também as ações do Prometrópole, também são muito importantes nesse sentido, e a gente precisa fortalecer cada vez mais. Eu vejo a própria questão do zoneamento que a gente está discutindo não está integrada na discussão metropolitana. Deixo aqui essas ressalvas também, que terá o nosso voto, o projeto, mas as ressalvas são importantes também para que não tenhamos mais essas arestas. Por fim, eu só queria lembrar também, nós estamos atribuindo muitas coisas a mais para a Guarda Municipal, cada vez mais. E nesse sentido, a Guarda está ganhando força de polícia de trânsito, de polícia de urbanismo, de polícia preventiva, educativa, e a gente tem que sim pensar no apoio aos servidores da Guarda cada vez mais. Então, foi aprovado a revogação do plano de carreira, da database, porém, a gente está colocando muito peso nas costas desses servidores, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Uma parte, vereador. Concedido. Obrigada. Não, eu só queria reforçar as preocupações que eu já apontei na minha fala. E gostaria que houvesse, por parte da base, a resposta àquilo que eu solicitei. Né? Uma das questões, eu sei que é um protocolo de intenções, que não exige a totalidade das assinaturas, enfim, mas a gente gostaria de saber por que é que alguns municípios ali não assinaram esse protocolo de intenções. Acho que é importante para que a gente possa acompanhar todo esse processo. Obrigada. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar o líder do prefeito, vereador Sabino Piccolo.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu venho aqui apenas encaminhar a votação, porque vejo nesse projeto um projeto importante para Curitiba, um projeto muito importante para a região metropolitana, e também não é novidade. Eu, quando me filiei ao PDC, em 1990, Julieta, PDC, Partido Democrata Cristão, criado na Itália, e esse partido foi criado com a concordância da igreja, da sociedade civil, e se pregava na época de fazer cooperativas, consórcio, reunir as pessoas em grupo para ter mais poder de compra, para se proteger mais. Isso daqui não é nada mais que isso daqui. Hoje nós temos países se unindo, União Europeia, temos aqui o Mercosul, temos outras uniões, para que as pessoas ganhem força, os países ganhem força. Temos o consórcio metropolitano de lixo, temos os consórcios metropolitanos do Paraná inteiro na saúde, no atendimento às pessoas que precisam de saúde. O vereador Hélio Verbinski lembrou muito bem que na compra dos medicamentos os municípios estão se unindo para comprar melhor, né? E quero dizer a vocês que aqui é apenas, nós estamos autorizando o município de Curitiba a entrar no consórcio, não estamos autorizando a fazer outras ações, é apenas entrar no consórcio, né? Eu lembro aqui, professora Josete, na gestão do Gustavo Frutti, nós autorizamos o prefeito a entrar no consórcio SIGA, que esse consórcio, um consórcio lá de Santa Catarina, que vinha a trazer ferramentas na área de TI e assim baratear as ações aqui do município nesta área de TI. O que aconteceu? Autorizamos, acabou não acontecendo, porque de uma forma ou de outra o município achou que não era interessante, não era vantajoso, coisa assim. Então, na sequência, caso o município de Curitiba realmente entre em ações com outros municípios e esse consórcio comece a se efetivar, com certeza vai ser criado aqui recursos, se necessário. Acho eu que quando se une guardas, quando se une pessoas, eu acho que vai até sobrar mão de obra, eu acho que vai ficar mais eficiente o trabalho, porque o guarda de Almirante, de Colombo, de São José, vai ter interagir com os nossos guardas, a inteligência, as informações, acho que vai facilitar, os carros vão ser melhor aproveitados, acho eu até que vai ser uma economia para os municípios, trabalhando em conjunto as guardas municipais. Então, por enquanto, nós só estamos autorizando o município de Curitiba a entrar nesse consórcio. Só isso, mais nada. Na sequência, se for desenvolver ações... Vereador Sabino, a parte, por favor. Não cabe a parte, que eu estou apenas encaminhando. Desculpe. Quanto ao teu questionamento, Luiz Felipe, nós entendemos que não cabe aquele questionamento que você falou que era das ações. Mas, assim mesmo, a nossa assessoria vai trazer essa resposta e deixar bem claro para que se vote com tranquilidade, sem nenhuma dúvida, né? Então, eu peço aos senhores vereadores, agradeço até ao Luiz Felipe, que já manifestou o voto a favor, lembrando que essa intenção já vem do prefeito anterior, vem do prefeito Gustavo Frutti, não é iniciativa desse prefeito, já vem de lá. Então, eu peço aos senhores vereadores, se puderem aprovar, acho que é muito importante para a cidade, importante para a nossa população, para a região metropolitana, para todos. Muito obrigado. Continua em processo de votação. Tem um mais vereador querendo encaminhar. Vamos passar agora à votação. A votação será através do painel eletrônico. Peço aos senhores vereadores que registrem os seus votos, ficando ressalvadas as emendas.
Encerrada a votação. 30 vereadores votaram favoráveis, portanto, aprovado o projeto. Obrigado, presidente. Queria comentar as duas sugestões iniciais que fizemos. Uma é uma demanda dos taxistas, que não temos um aplicativo oficial da Urbis, para que também aumente a possibilidade do serviço por táxi regulamentado na cidade. Então, que a empresa estude essa possibilidade. A segunda diz respeito à frota utilizada tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo, que haja um gerenciamento online, com a possibilidade de um aplicativo, para que especialmente os carros que estão disponíveis às secretarias tenham uma otimização de uso e uma redução de custos também. Se o secretário, as secretarias e PUC, órgãos tiverem essa possibilidade, tenho certeza que a gente pode reduzir a quantidade de veículos ociosos e ter uma melhor utilização. Por fim, eu queria mostrar aqui essa sugestão, pedir para a equipe colocar as imagens. Nós estamos pedindo que, pode passar, por favor, a Cândido de Abreu, todos sabem, as principais avenidas da cidade, que tem a questão da mobilidade do pedestre muito prejudicada. A gente tem um altíssimo fluxo de pedestres, edifícios públicos, edifícios comerciais, edifícios residenciais. Temos 12 faixas, puder voltar a imagem, por favor? Temos 12 faixas destinadas aos automóveis, com calçadas estreitas, que poderiam muito bem ter uma ampliação, e mais especificamente, a gente está solicitando, queria as imagens só para mostrar, solicitando a Urbis a realocação dos totens publicitários. Então, a gente tem diversos totens, mais de 12 ali, que prejudicam muito, pode passar, por favor, a mobilidade do pedestre. Eles estão disponibilizados muito bem para a visão do motorista. Puder passar a imagem, por favor. Mas prejudica, sim, o pedestre. Inclusive, na entrada das estações tubo, a gente tem totens próximos às rampas de acessibilidade que causam um transtorno considerável. Então, é somente a Urbis acionar a empresa, a Clear Channel, para que faça isso, e a Prefeitura dê prosseguimento às demais ações de ampliação das calçadas, de tempo de travessia na rotatória em frente à Prefeitura. Também são locais de muito perigo para os pedestres. Muito obrigado.